Fala pessoal, professor Tiago aqui e vamos para a aula de hoje que é sobre conjuntos numéricos. Antes de começar conjuntos numéricos, eu vou fazer uma revisão rapidinha de raízes quadradas, né, e raízes cúbicas. Então, raiz quadrada, né, raiz quadrada de 9. O resultado da raiz quadrada de 9 é o número que elevado ao quadrado é igual a 9. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 9? Né? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 9? É o 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Tá bom? Outra coisa, a raiz quadrada, a gente pode botar ou não, escrever o índice 2 em cima do radical, tá? Da raiz. Então, a gente pode botar aqui índice 2, quer dizer, raiz quadrada. Ou deixar sem nada mesmo, né? Se você deixar sem nada, também é raiz quadrada, tá bom? Então, raiz quadrada de 16 agora, né? A gente pode deixar sem nada ou botar o 2 aqui, raiz quadrada de 16. É o número qual o número que elevado ao quadrado é igual a 16? É o 4, né? 4 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, o número que vezes ele mesmo dá 16 é 4, então a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Agora, se eu tiver a raiz cúbica, né? Raiz de índice 3, né? Na raiz, aí vira uma raiz cúbica. Então, qual é a raiz cúbica de 8? É o número que elevado ao cubo é igual a 8. Né? Qual é o número que elevado ao cubo é igual a 8? É o 2, tá? Porque 2 elevado ao cubo fica 2 vezes 2 vezes 2, que aí vai dar igual a 8. Tá? Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Tá bom? Então, a gente fez uma revisão rapidinha de raízes. Agora a gente vai ver os conjuntos numéricos. Tá? Então, vamos prestar bem atenção aqui, ó, para a gente entender tudo aqui. Conjunto dos números naturais é o conjunto N. Tá? Esses conjuntos aí, a gente tem... Eles sempre botam um tracinho, tem uma perninha ali a mais no conjunto, tá? Não é a letra I, não, tá? É uma perninha a mais ali, é o conjunto N, tá? Só que não é um conjunto N qualquer, é um conjunto N dos números naturais. Então, tem uma perninha ali a mais no N, né? Para dizer que é um conjunto especial. O conjunto N dos números naturais, ele vai ter todos os números sem vírgula, positivos, e o zero, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e toda a vida, né? 1 milhão, 1 milhão e 300 mil, todos os números sem vírgula vão estar aí dentro, tá? Os números positivos sem vírgula, tá bom? Agora, os números inteiros, o conjunto dos números inteiros é o conjunto Z, tá? Não confundir com o conjunto I, tá? O conjunto I é dos números irracionais, a gente vai ver ele daqui a pouquinho, tá bom? O conjunto dos números inteiros é o conjunto Z. Ele tem todos os números positivos, todos os números sem vírgula, tá? Positivos e negativos, tá bom? E o zero também. Todos os números sem vírgula vão estar dentro do conjunto Z. Ah, Thiago, mas tem vírgula aqui. Sim, mas essas vírgulas aqui é só para separar os números aqui dentro do conjunto, tá? Os números não têm vírgula, tá bom? Os números inteiros, como o nome já diz, são números sem vírgula, né? Então, o conjunto dos números inteiros, repara o seguinte, né? Que todos os números naturais são também números inteiros, né? Eles vão estar dentro do conjunto Z também, né? O conjunto Z tem todos os números naturais dentro dele, o zero e os números positivos sem vírgula, né? Todos eles. Bem, então um conjunto né, todos os elementos do conjunto N estão dentro do conjunto Z também, né? Então o conjunto N é um subconjunto do conjunto Z, que a gente chama, tá? Porque todos os elementos do conjunto N estão também dentro do conjunto Z. Bem, agora vamos ver o conjunto Q, dos números racionais. Então, esse conjunto Q é o conjunto das frações, tá?
ele tem dentro dele todos os números que puderem ser escritos na forma de uma fração, onde o numerador e o denominador sejam números inteiros, né? Os números de cima e de baixo da fração sejam números sem vírgula, tá bom? E o número de baixo também não pode ser igual a zero, porque não existe divisão por zero, tá? Bem, então exemplo, 3,01242424, esse número aqui é uma dízima periódica, né? É uma dízima periódica, quer dizer que tem um período, que tem uma parte que fica se repetindo sempre, que é o 24. O 24 ele vai se repetindo sempre sempre 24, 24 toda a vida, né? Tem 3 pontinhos aqui no final, então é uma dízima, né? Para dizer que não acaba nunca. Esses 3 pontinhos é para dizer que não acaba nunca isso. Então, as dízimas periódicas, quando tem uma parte que fica se repetindo sempre a mesma coisa toda a vida, elas podem ser transformadas em fração, tá? Então elas são números racionais do conjunto Q, tá bom? Bom, aí outro exemplo, uma fração mesmo, 8/3 é uma fração, vai estar dentro do conjunto Q, é o conjunto das frações. 31,834 é um número com vírgula, também vai estar dentro aqui, porque pode ser transformado em fração, né? Essas dízimas periódicas, elas podem ser transformadas em fração também, tá? Porque elas são resultados de divisão. Inclusive, esse exemplo aqui, 8/3, se você transformar essa fração num número, dividindo o número de cima pelo de baixo, 8 dividido por 3, vai dar uma dízima periódica, tá? Ou seja, as dízimas periódicas são frações, né? Quando você divide o número de cima pelo de baixo, aí de vez em quando dá uma dízima, tá? Beleza, então, uma observação importante aqui. Todos os números dos conjuntos anteriores, conjunto N e conjunto Z, são também números racionais. Também vão estar dentro do conjunto Q. Por quê? Porque eles podem ser escritos como uma fração, né? Podem ser transformados em fração. Por exemplo, o 3, quero transformar o 3 numa fração. É só botar ele sobre 1, que aí ele vira uma fração, tá certo? E todos esses números aqui, né, do conjunto N e do conjunto Z, é só botar ele sobre 1, que vai virar uma fração, tá bom? Então, se podem ser transformados em fração, estão dentro do conjunto Q, o conjunto das frações aí, né? Então, as frações cujo numerador e o denominador da fração sejam números inteiros, né? O número de cima e de baixo da fração. Bem, vamos seguir aqui então. Conjunto dos números irracionais. É o conjunto I. Tá? Esse conjunto I é o conjunto dos números irracionais, quer dizer, os números que não são racionais, que não podem ser escritos como fração. Então, esses números aí são números com vírgula, infinitos, né? São dízimas, só que não são dízimas que não tem uma parte que se repete sempre, tá? Então, por exemplo, aqui 8,0237241 reticências, né? 3 pontinhos aqui. Quer dizer que vai se repetir, quer dizer, não vai se repetir, esse número é infinito, vai continuar toda a vida, mas ele não tem uma parte que se repete sempre, tá? Ele é todo doido, né? Então, os números aqui, eles não se repetem. Bom, até repetiu 2 aqui, né? Mas para ser dízima periódica, tem que repetir sempre a mesma coisa, né? Toda a vida. Que nem a gente viu aí no outro exemplo, né? Era 2,4, 2,4, 2,4, 2,4 e continua 2,4 se repetindo toda a vida. Agora aqui não, essa dízima aqui, ela não é periódica. Então ela é um número irracional, tá? Dízima não periódica. As dízimas não periódicas, que é quando não tem a parte que fica se repetindo sempre, são números irracionais, tá bom? Do conjunto I. Beleza? Ah, gente, esqueci de falar. Anotem aí no caderno, tá? Anotem tudo que eu estou falando aí no caderno. Se não anotou, volta ali no início da aula depois e anota essas coisas aí que eu estou falando, que está escrito aqui, né?
anota no caderno para não esquecer, tá? Para na hora de fazer o exercício ficar tranquilo aí para vocês fazerem, tá bom? Ah, e outra coisa, então as raízes quadradas não exatas também são números irracionais, tá? Porque elas vão ter como resultado dízimas não periódicas, né? Esse tipo de dízima aqui, que não tem uma parte que se repete sempre, tá? Então, a gente já viu ali o exemplo, né? A raiz quadrada de 9 é exata, dá igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. A raiz quadrada de 16 é exata, ela vai dar 4, exatamente 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16, né? É o número que vezes ele mesmo dá aquele resultado. Agora, a raiz de 10, qual é o número que vezes ele mesmo dá igual a 10? Não tem, né? Não vai ter, porque o 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 4 já vai dar 16, né? Então, a raiz de 10, ela não é exata. Então, ela vai dar como resultado, se você fizer na calculadora, vai dar uma dízima não periódica, tá? Então, ela é também um número irracional. Todas as raízes não exatas, né, que não são exatas, vão dar dízimas não periódicas. Então, são números irracionais também, tá bom? Do conjunto I. Raiz de 27 também, né? Raiz de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Agora, a raiz de 27 já não tem um número que vezes ele mesmo, um número exato que vezes ele mesmo dá igual a 27, né? Não, vai dar uma dízima. Então, também é um número irracional. Conjunto dos números reais, o conjunto R. Esse conjunto é o conjunto de todos os números dos elementos, desculpa, todos os números dos conjuntos anteriores vão estar dentro desse conjunto R, tá bom? Então, só não vai pertencer a esse conjunto, só não pertence a esse conjunto o quê? As raízes quadradas de números negativos, tá? Ou seja, exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 dá 4, né? Agora, a raiz quadrada de menos 4, qual é o número que vezes ele mesmo dá menos 4? Né? Não tem. Por quê? Porque se eu botar menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4, né? Porque sinais iguais na multiplicação dá mais. Né? Então, não tem um número que vezes ele mesmo vai dar um número negativo. Não tem. Né? Não existe. Então, não dá para calcular a raiz quadrada de um número negativo. Não dá para calcular. Então, nesse caso, não pertence ao conjunto dos números reais. Né? O único caso que não pertence ao conjunto dos números reais é esse. Tá? E também outras raízes de índice par de números negativos. Tá? Também não são números reais porque não dá para calcular. Né? Raiz quarta de menos 9 seria qual número que elevado à quarta potência é igual a menos 9? Não tem, né? Porque qualquer número elevado a 4, né, elevado a um expoente par, vai dar um resultado positivo. Lembra que a gente viu a regrinha na potenciação? Né? A potência de expoente par dá sempre o resultado positivo. Né? Então, não tem raiz quarta, raiz sexta, né? Qualquer raiz de índice par, raiz oitava, etc., de número negativo, não dá para calcular, tá bom? Então, não pertence ao conjunto R. Agora, todos os outros números pertencem ao conjunto R, tá? Os números racionais, os números irracionais, do conjunto Q, do conjunto I, do conjunto N, do conjunto Z. Todos os outros números pertencem ao conjunto R. Conjunto R dos números reais, tá bom? Aí são todos os números mesmo, né? Bem, porém, raízes de índice ímpar, né? Aí não tem problema, tá? Se for raiz de índice ímpar, raiz cúbica, raiz quinta, aí dá para calcular, tá? Mesmo que seja do número negativo, dá para calcular, ó. Exemplo, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, porque é o número que elevado ao cubo é igual a menos 8. Né? Menos 2 elevado ao cubo vai dar igual a menos 8. Né? Porque quando tem o expoente ímpar,
aí pode dar o resultado negativo, aí não tem problema, tá? Aí vai existir raiz cúbica de menos 8, existe. Raiz quinta de menos 1 existe também, tá? Bom, aí essas raízes, as outras raízes quadradas que não existem, tá? Que não dá para calcular, raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 1, só tem um outro conjunto aí, né? Só uma observação que tem um outro conjunto chamado conjunto C dos números complexos, que aí dá para fazer conta com essas raízes aí também, tá? Mesmo não dando para calcular, não dá para calcular, mas mesmo assim dá para fazer conta com essas raízes aí, tá? No conjunto dos números complexos. Mas esse conjunto aí a gente não vai ver não, tá bom? Bem, vamos seguir aqui então. Agora a gente vai representar esses conjuntos. Ó, a gente vai ver a representação por diagramas desses conjuntos aqui. Então, ó, o conjunto N tá aqui, ó, pequenininho aqui, o conjunto N. É esse círculo aqui pequeno, né? Não é um círculo, né? Vamos fingir que é um círculo. Essa curva aqui fechada, né? Então, dentro desse círculo aqui, do conjunto N, o menorzinho, vamos imaginar que estão todos os números naturais estão aí dentro, tá? Todos os números positivos sem vírgula e o zero, tá bom? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Aí tem o outro conjunto aqui, o conjunto Z. O conjunto Z dos números inteiros, repara que o conjunto N está dentro dele, né? Por quê? Porque todos os números naturais do conjunto N estão também dentro do conjunto Z, né? Que a gente já viu, né? O conjunto Z vai ter todos os números sem vírgula dentro dele. Então, vai ter todos os números naturais mais os números negativos sem vírgula, né? Então, eu botei como exemplo aqui o menos 3, menos 47, né? São os números negativos sem vírgula vão estar dentro do conjunto Z, porém fora do conjunto N, tá? Porque o conjunto N não tem número negativo, tá certo? Aí vamos ver o conjunto Q. O conjunto Q é esse círculo maior aqui, é um círculo grandão. Né? Não é círculo, mas vamos fingir que é um círculo, tá? Porque está achatado aqui a curva, né? Mas, bom, o círculo grandão, então, o conjunto Q dos números racionais, ele vai ter todos os números naturais dentro dele e todos os números inteiros também dentro dele, né? Então, os outros conjuntos N e Z estão dentro do conjunto Q, né? São subconjuntos do conjunto Q. Por quê? Porque todos os números naturais e todos os números inteiros também são números racionais, também estão dentro do conjunto Q, tá? Porque podem ser escritos como uma fração, né? Como a gente viu. O conjunto Q é o conjunto de todos os números que podem ser escritos como uma fração. Então, os números sem vírgula podem ser escritos como fração, é só botar sobre 1, né? Além disso, vai ter os números números negativos, enfim, também vão estar aí dentro, né? Agora, todos os números com vírgula, números decimais exatos, né? Números com vírgula que não sejam dízimas, né? Que não sejam infinitos, vão estar aí dentro. Eu botei 1,3, poderia ser menos 1,3, tá? Botei como exemplo aqui. Porque pode ser transformado em fração, né? O número com vírgula normal pode ser transformado em fração. E eu botei como exemplo aqui também uma dízima, né? Uma dízima periódica, que tem o número que fica se repetindo sempre a mesma coisa, né? Então, 2,7333333. Esse 3 vai se repetindo infinitamente, é uma dízima periódica, e a gente já viu que as dízimas periódicas são resultados de divisões, né? Então, elas podem ser transformadas em fração também, tá? Então, também são dentro do conjunto Q. Então, esses exemplos que eu botei aqui, número com vírgula, né, vão estar dentro do conjunto Q, porém fora do conjunto Z e do conjunto N, né? Tá certo? Esses números que eu botei aqui. Bem, e o conjunto I é um conjunto à parte aqui. O conjunto I vai ficar fora aqui, né? Porque os números irracionais do conjunto I,
eles não são racionais, né? Números irracionais, o nome já diz que não são racionais, não podem ser escritos como fração. Então, eu botei a raiz de 10 como exemplo aqui, né? Que é uma raiz não exata, que vai dar uma dízima não periódica como resultado, né? Vamos botar uma outra dízima não periódica aqui, né? Como exemplo. Vamos botar aqui menos 3,219, etc. Né? Então, uma dízima que eu botei 3 pontinhos ali no final, quer dizer, é um número infinito, é uma dízima, mas não tem uma parte que fica se repetindo sempre a mesma coisa, né? Então, é um número irracional do conjunto I. Bem, e o conjunto R, eu botei como o conjunto R esse retângulo aqui, né? Esse retângulo grandão, porque todos os números dos conjuntos N, Z, Q e I, né? Todos esses conjuntos aí, todos esses números desses conjuntos vão estar dentro do conjunto R, tá? Inclusive os irracionais, né? Os racionais, os irracionais, os naturais e os inteiros vão estar todos eles dentro do conjunto R. São todos eles números reais, tá bom? Então, o conjunto R é o maior aí, tá bom? É o grandão aí que engloba todos eles aí. Bem, agora a gente vai fazer um exercício aqui, rapidinho aqui, para a gente terminar a aula, tá? Para vocês conseguirem fazer o exercício que eu passei para vocês, tranquilo. Então, o exercício é esse aqui, complete com os sinais pertence ou não pertence, tá? Então, o exercício já está feito aqui, eu só vou explicar, tá? Letra A, 6 meios pertence ao conjunto N? Aí eu botei aqui que pertence. Mas como assim, né? O conjunto N não é o conjunto dos números sem vírgula? Então, como é que uma fração pertence a esse conjunto, né? Aí vamos lá. É porque a gente pode sempre transformar a fração num número, né? É só dividir o número de cima dividido pelo número de baixo. Então, se eu dividir 6 dividido por 2, vai dar igual a 3, né? Então, essa fração 6 meios, ela é igual a 3, tá? Por isso, ela pertence ao conjunto dos números naturais, né? O conjunto N. Porque 3 é um número natural, né? Um número sem vírgula. Quando você transforma essa fração num número, ela vira um número sem vírgula. Então, positivo, né? Então, é um número natural, tá bom? Então, 6 meios pertence ao conjunto N, porque é igual a 3, né? O número 3 está dentro do conjunto N. Letra B, menos 2 sobre 1 pertence ao conjunto Z. Aí é a mesma coisa, você pode dividir, né, o número de cima pelo número de baixo, aí transforma a fração num número. 2 dividido por 1 vai dar igual a 2. Como tem o sinal de menos aqui, isso daqui vai ser igual a menos 2. Menos 2 está dentro do conjunto Z, é o número sem vírgula, né, os números inteiros, né, o conjunto dos números inteiros. Então, o número sem vírgula está dentro lá do conjunto dos números inteiros, pertence, tá? Letra C, menos 0,6 pertence ou não pertence ao conjunto Q dos números reais? Não, desculpa, dos números racionais, tá? Conjunto Q dos números racionais. Pertence. Pertence porque pode ser transformado em fração, né? Conjunto Q dos números racionais ou conjunto das frações, tá? Então, número decimal exato, número com vírgula normal, pode ser transformado em fração, né? Então, pertence. Letra D, 0,102020. Então, vamos identificar aqui, ó, é uma dízima, né? Tem 3 pontinhos no final, quer dizer que é uma dízima. E qual é a parte que fica se repetindo sempre? É o 0,2, né? Ó. É 0,1, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Esse 0,2 é o período da dízima. Então, é uma dízima periódica, né? Que tem uma parte que fica se repetindo sempre, é o 0,2, né? Então, dízimas periódicas pertencem ao conjunto Q, sim. Né? São números racionais, porque podem ser transformados em fração, né?
Quando a dízima é periódica, ela pertence sim ao conjunto Q. Bem, letra E. Menos 0,6 pertence ou não pertence ao conjunto Z dos números inteiros? Bem, ela não pertence, né, porque o conjunto Z dos números inteiros, o nome já diz, números inteiros são números sem vírgula, né, números exatos, sem vírgula. Então, não pertence, tá bom? 1,88, letra F, 1,88 pertence ao conjunto Z dos números inteiros? Não, mesma coisa, né? O número com vírgula não pertence ao conjunto dos números inteiros, não. Letra G, 28 quartos pertence ou não pertence ao conjunto dos números inteiros? Vamos lá, então é uma fração, você tem que transformar essa fração num número, né? Para ver se esse número vai ser número inteiro ou não, tá? Então, dividindo o número de cima pelo de baixo, 28 dividido por 4 é igual a 7. Né? Então, essa fração 28 quartos é igual a 7. Por isso, ela pertence ao conjunto dos números inteiros. Tá? Porque, transformando num número, né? Essa fração transformada num número, deu um número inteiro, um número sem vírgula. Tá bom? Letra H. A letra H, ela estava sem fração aqui, era 12. 12 pertence ao conjunto dos números racionais, conjunto Q? Pertence. Por quê? Porque ela pode ser escrita como uma fração. Tá? Esse número aqui pode ser escrito como uma fração. Né? 12 é 12 sobre 1. Então ele pertence ao conjunto dos números racionais, conjunto dos números que podem ser escritos como uma fração. Bem, 7 meios pertence ao conjunto N. Vamos lá. Se eu dividir o número de cima pelo de baixo, 7 dividido por 2 vai dar igual a 3,5. Então, vai dar um número com vírgula. Então, não é número natural, não. Né? Não pertence ao conjunto dos números dos números naturais, porque o conjunto N não tem número com vírgula dentro dele, não. Letra J. 8,222222222. Isso é uma dízima periódica, porque tem uma parte que fica se repetindo sempre, né? É o 2 que vai repetir toda a vida. Então, pertence ao conjunto dos números racionais. Dízimas periódicas pertencem. Né? Podem ser transformadas em fração. Letra K. Menos raiz de 25. Pertence ao conjunto Z? Pertence. Por quê? Porque a raiz de 25 é igual a 5. Né? Esse sinal de menos aqui, ele está fora da raiz. Tá? Se tivesse dentro da raiz, né, raiz de menos 25, aí não daria para calcular. Né? Porque a gente já viu aí que, né, não tem um número que vezes ele mesmo vai dar um número negativo. Né? Raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo não dá para calcular. Agora, esse menos aqui está fora da raiz. Né? Então, é só você repetir o sinal de menos e calcular a raiz separado. Então, raiz de 25 é igual a 5. Aí, repete esse sinal de menos, que está fora da raiz, vai ficar menos 5. Menos 5 pertence ao conjunto Z. É um número inteiro, número sem vírgula. Tá? Letra L. 1,835555555. Esse 5 vai se repetir toda a vida. É uma dízima periódica, então pertence ao conjunto dos números racionais, né? Porque pode ser transformado em fração. Né? Bem, raiz de 25 pertence ou não pertence ao conjunto Z? Pertence, porque a raiz de 25 é igual a 5. Né? Então, é um número sem vírgula, pertence ao conjunto dos números inteiros, conjunto Z. Letra N, raiz quadrada de 8, pertence ao conjunto Z? Não, não pertence, porque raiz de 8 é uma raiz não exata, né? Vai dar uma dízima não periódica. Então, é um número irracional do conjunto I. Tá? Não pertence ao conjunto dos números inteiros, o Z não. Tá? Letra O, raiz de menos 8, de novo, pertence ou não pertence ao conjunto Q? Não, não pertence,
porque é um conjunto... desculpa, o conjunto Q é o conjunto dos números racionais, né? A raiz de menos 8 é um número irracional do conjunto I, né? Vai dar uma dízima não periódica, não pertence ao conjunto Q. Letra P, né? 4,8570250, etc. Né? 3 pontinhos. Quer dizer, é uma dízima, tem os 3 pontinhos dizendo que é uma dízima, vai continuar infinitamente, mas não tem uma parte que se repete sempre. Então, essa dízima é uma dízima não periódica, que vai ser... não pertence ao conjunto dos números racionais, não. É um número irracional, né? Do conjunto I, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima aí. Valeu!